Opa, chegar aqui para falar umas abobrinhas, que na verdade vai ser mais uma memória, relembrando aí, os 10 anos que o Bolt conquistou, o seu terceiro ouro nos 200 metros rasos nas Olimpíadas, na Rio 2016, que foi um dia muito especial, porque foi um dia que eu fui, eu acho que foi o único evento que eu de fato fui presente, assim, de alma, na Rio 2016, que está fazendo 10 anos essa conquista justamente hoje, dia 18 de agosto. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, né? Vou falar aqui que eu ganhei o ingresso de uma amiga da minha irmã, que ela tinha ganhado o ingresso. Eu falei para ela, porra, eu quero esse ingresso, tipo assim, eu pago o que você quiser, fala aí que eu pago, né? Te parcelo aí, né? Na época ainda nem existia o Pix, mas, pô, eu queria muito ir, ela acabou dando o ingresso para mim, para o meu pai. E a gente foi, eu lembro que a gente foi de carro, né? E aí, eh, só de chegar ali, passando pela linha amarela, vendo o engenhão aceso, assim, pensando assim, caralho, irmão, vou ver o Bolt hoje correndo, vou ver o Bolt correndo. E, porra, tava muito animado. Eu sabia que os 200 metros rasos era a prova preferida dele. Ele falava que ele gostava muito de correr na curva, a inclinação do corpo. Então, ele já tinha ganhado os 100 metros rasos. Então, ali era fazer, né, a tripla dobradinha, né? E depois fazer a tripla, sei lá, hat-trick, sei lá, ganhar 3 vezes as 3 medalhas de ouro ali que ele competia, que era os 100, os 200 e o 4 por 100, revezamento. E, e aí, pô, lembro que eu fui andando pro estádio, assim, nervoso, cheguei lá, porra, uma parte de coisa acontecendo, né, no dia do atletismo, o cara jogando arremesso de peso, lançamento de dardo, umas qualificatórias, assim, às vezes que não tem nada a ver, o cara pulando, e você querendo, porra, ver o Bolt, você fica esperando, esperando, e é um dos momentos nobres, então demora muito ali, né, pra começar, fica mais pra reta final, dos eventos do dia. E aí você fica ali assistindo, beleza, curtindo, né? Mas ansioso pro Bolt. Eu lembro que eu fui com um chapéu assim da Shell, que eu tinha ganhado num Rock in Rio, que inflava e era meio que jamaicano, assim, né? Tipo meio que o Olodum, sei lá. E meu pai foi com um também parecido, mas que era de trancinha, assim, né? Como se fosse meio que de reggae e tal. E aí a gente foi, ficamos lá para assistir, a gente ficou bem na reta, assim, da linha de chegada dos 200 metros, mas do outro lado, né? Não ia acabar do lado que a gente estava, ia acabar do outro lado, a gente ia estar bem na reta para ver, né? Claro que é muito rápido, a gente ainda conseguir ver quem ganhou. Mas a gente estaria vendo a linha de chegada, lembro que foi chegando perto, deu uma garoada nesse dia, a pista ficou molhada. E, e aí eu fiquei, porra, vai que o Bolt escorrega. Tipo assim, caralho, começou a me passar uma porção de coisa como se ele fosse, nunca tivesse corrido na vida, né? Tipo, nunca correu na chuva e todos os outros estivessem preparados, ele não. Fiquei com receio de, justamente no dia que eu ia, né, no dia que eu fui, o Bolt não ganhar. E aí, fiquei pensando nisso, aí a corrida obviamente é muito rápida, dura 20 segundos, mas tem toda aquela apresentação que é muito irada ali, acho que ele tinha grandes concorrentes naquela prova, eu confesso que agora eu nem lembro aqui, mas deixa eu ver aqui, 200 metros, Rio 2016, quem eram os... Mas eu lembro que tinha o Johan Blake e tal, eu lembro que o Johan Blake estava correndo nessa época, é, deixa eu ver a final, porra, bateria pra caralho. Afinal, foi André de Grasse, né, que era uma promessa também, na época eu acho que ele era bem jovem, mas era um dos candidatos a desbancar o Bolt, ele é 94, né, ele tinha 22 anos, então era bem jovem, o Johan Blake não estava. E outros caras aqui que eu confesso que eu não conheço, é, o Johan Blake nem passou na semifinal, eu não lembro se isso foi antes ou depois do doping dele, para ser honesto. É, Mas é isso, né? E aí foi ótimo, né? Porra, ele ganhou. Eu lembro que eu fiquei, porra, feliz pra caralho. E aí, essas abobrinhas aqui, na verdade, é pra defender um ponto de que o Bolt é o maior atleta olímpico da história, né? Acho que a gente sempre deixa um pouco de lado quando a gente vai falar de maior atleta ali, a gente acaba tirando um pouco o futebol dessa conversa. Mas para mim ele é o maior atleta olímpico da história, acho que ele fez o que ninguém nunca fez. Vou ser breve aqui nas minhas considerações, mas primeiramente, né, acho que quando a gente pensa em Olimpíada, atletismo é a prova mais foda, né? Quando a gente fala de atletismo, a gente está falando especificamente a prova nobre da Olimpíada, a prova mais nobre do atletismo são os 100 metros rasos, né? Que é reflexo para largada, é explosão, é força física, é um pouco de resistência, né? Parece que 100 metros é muito pouco, mas imagina você correr 100 metros na tua máxima velocidade, é a precisão de você, né, precisar largar corretamente, você conseguir se erguer para correr, né, já que você larga inclinado, potência, força, até para os 200 metros, assim, se você for dar um pique de 200 metros na sua velocidade máxima, se você não está preparado, não é um atleta, né, razoável, você vai cansar antes disso, porque você vai acelerar demais. Então, é a prova mais difícil, assim, né, acho que esse é o primeiro ponto, é a prova mais nobre, assim, da Olimpíada, mais visada, o que mais talvez represente a Olimpíada. Aqui, claro, que fazendo a comparação inevitável com o Michael Phelps,
Eh, e aí outro ponto para mim, né, a Jamaica não era uma potência, assim, do atletismo, né, tipo dos 100 metros, você não tinha vencedores jamaicanos dos 100 metros rasos nas Olimpíadas ou coisas do tipo. E o Bolt chega, né, tem ali uma certa geração de ouro, a Zafa Powell, o Johan Blake, né, tem uns caras ali também que são muito bons, mas ele quebra de certa forma a hegemonia americana e depois que ele ganha, a Jamaica não volta a ganhar também depois que o Bolt para. É, então, ele acaba sendo de certa forma ali um intruso, né, eh, nessa nesse domínio americano. Deixa eu botar aqui lista dos vencedores dos 100 metros das Olimpíadas. E aí, eu acho que essa é mais um feito dele, né? Porque assim, não tem como não pensar nisso, porque a natação é dominada pelos Estados Unidos. Então, assim, o Bolt acaba sendo ali o melhor americano, um cara que foi e tal, não sei o que. A gente vai ver aqui, ó, vou pegar aqui rapidamente, tem uns vencedores 400 metros, 4x400 da Jamaica, né, muito forte no revezamento aqui, com a Zafa Powell, Nesta Carter, Michael Frater, Johan Blake, né, tem a Elaine Thompson no feminino aqui, mas também já no 2016, 2020. Então, antes de 2004, 2008, ali, né, antes de 2008 do Bolt, a gente tem a Veronica Campbell-Brown no feminino, tem o Deon Hemmings, Don Carey, tudo com, não sei quais são as medalhas aqui deles, mas não são mais, um nos 200 metros, e outros lá em 52 em Helsinki, né? Então, tem Helsinki 52, Montreal em 76, Atlanta em 96, no 400 metros com barreiras, e depois vem com o Bolt para ser campeão e ganhar as coisas de fato. Então, o Bolt ele acaba botando a Jamaica ali no mapa. Acho que até quando eu cresci, eu achava que a Jamaica era, porra, uma pica no atletismo. Eu achava que, tipo, Jamaica e Estados Unidos no atletismo era tipo o Brasil e Argentina no futebol. Ou, sei lá, fala aí, outro esporte que tem uma rivalidade muito braba. Sei lá, não consigo pensar agora. Me deu um tilt. Mas, não sei, Estados Unidos e Rússia no hockey, sei lá. Acho que isso deve ter uma grande rivalidade na época que tinha a Rússia na Olimpíada. Mas eu achei que fosse meio que isso. E depois eu vi que não era. Era basicamente o Bolt botando a Jamaica ali como o gigante ali da velocidade do atletismo. Então, acho que tem isso, né? Aí acho que outro ponto que pesa a favor do Bolt, ele fez algo que ninguém nunca fez, que é ganhar 3 vezes os 100 metros rasos seguidos, né? Mesmo sem ser seguido, ninguém nunca ganhou. Então, a prova mais visada, né, da Olimpíada, ele ganhou 3 vezes, algo que ninguém nunca fez. E algo que é, pelo visto, muito difícil fazer. Ele ganha 3 vezes os 100 metros, 3 vezes os 200 metros, 3 vezes 4 por 100, que é o de equipe, né? Então, além dele ser muito bom, ele conseguiu, acho que, elevar também, provavelmente, o nível dos companheiros dele. Porque você ganha ali o revezamento dos Estados Unidos, que também tinha excelentes corredores, e ele vence, né? Então, acho que esse é o terceiro ponto a favor do Bolt, é, de quem conseguiu botar a Jamaica nesse patamar e conseguiu um feito inédito que ninguém nunca fez, seja americano, seja jamaicano, seja, sei lá, qualquer país da Europa. Ninguém nunca venceu 3 vezes os 100 metros rasos, nem os 200 metros rasos, ele ganhou 3 vezes as duas. O quarto ponto para mim é o Bolt, todos os recordes do Bolt ainda estão lá. É, o Bolt quebrou os recordes olímpicos em 2008, depois não quebrou mais em 2012 e 2016, e quebrou os recordes mundiais em 2009. Desde lá, ninguém chegou perto de bater o recorde dele. Na época a gente tinha algumas ameaças ali, acho que a principal ameaça dele em termos de nome ou de expectativa era justamente o Johan Blake, compatriota dele nos 200 metros. Eu lembro que ele é, porra, um pouco mais baixo, né, mas muito forte e explosivo, assim, e parecia meio que uma questão de tempo, tipo assim, meio que parecia que ia ser uma passagem de bastão do Bolt pro Johan Blake, e não foi o que aconteceu, ele continuou ganhando, o Johan Blake foi pego ali uma hora no doping e tal. E os recordes dele duram até hoje, tanto os olímpicos quanto os mundiais. É, e acho que pioram, né? Tipo assim, o Noah Lyles, que é o campeão atual olímpico, ele não está perto de bater o recorde do Bolt. Assim, acho que é, hoje em dia eu não acompanho tão de perto o atletismo, mas acho que não existe, sei lá, se amanhã tiver um mundial de atletismo, ninguém tem a expectativa do Noah Lyles bater o recorde do Bolt. É, isso não acontece, né? Acho que também na época tinha o André de Grasse, né, que era muito bom nos 200 metros, também para dar uma incomodada e não aconteceu. Então,
Então, assim, os recordes do Bolt é tipo assim, como se ele estivesse muito, muito à frente, assim, do tempo dele, né? Porque o recorde dele vai completar 20 anos, os Olímpicos, o Mundial, né, tá aí com pelo menos 17 anos de recorde, que é muito tempo de recorde, né? O último recorde, que era do Michael Johnson, nos 200 metros, tinha durado 12 anos. E aí a gente vê também tem outros pontos também para ser abordado, mas é, o tempo as pessoas não foram mais longe e os tempos todos, se você pegar os 100 metros, né, principalmente, todo mundo que correu os 10 melhores tempos da história dos 100 metros, todos eles são de caras que corriam na época do Bolt. Né? Você vai ver o Usain Bolt, ele tem os 3 melhores tempos, depois vem Tyson Gay em 2009, Johan Blake em 2012, Tyson Gay em 2009, Usain Bolt em 2008, o Asafa Powell em 2008, o Asafa Powell em 2007 e o Jason Gatlin em 2015. Então, dos 10 melhores tempos da história, dos 100 metros, 4 são do Bolt, e os outros são de caras que corriam com ele. Então é meio como se ele fosse o Djokovic contra o Federer e Nadal, assim, não que ele necessariamente precise ser o Djokovic, mas tipo assim, ele tá realmente na época áurea ali do atletismo, com os melhores tempos, porque você vê aqui que poderia ter, sei lá, um Noah Lyles entre os 10 melhores tempos da história do atletismo em oitavo, em sétimo, em sexto, e não tem. Tipo assim, os 10 melhores tempos eram do período ali de 2007 a 2012, principalmente, tem aqui o Gatlin em 2015, mais um pouco fora, mas é tudo ali de 2007. Então, assim, o auge do Bolt foi com o auge de caras muito, muito grandes e muito rápidos. E ele conseguiu, né? Do 200 metros, a gente vai ver os tempos também. Aí de fato, tem uma pequena mudança, porque a gente tem o Noah Lyles em 2022, e tem o Michael Johnson em 96. Mas de resto também ali você vai, tipo, o Bolt em 2009, o Blake em 2011, o Bolt em 2008, o Lyles em 2022, Johnson em 96, aí Bolt em 2012, Bolt em 2011, Blake em 2012, Lyles em 2022 e o Tebogo em 2024. Então você vai ver de novo que entre os 10 melhores tempos dos 200 metros, 4 são do Bolt. E aí é um pouco mais distribuído, tem ali Michael Johnson em 96, e o Lyles em 2022 e o Tebogo em 2024. Mas assim, era esse nível de dominância do Bolt, assim, né? Tipo assim, ele tá correndo justamente com os mais rápidos da história, depois teve uma mudancinha de regra do doping depois da Rio 2026, 2016, que parece que isso impactou alguma coisa ali na, na, nos resultados. Eu lembro até que a jornalista Helena Rabelo, que era do Globo Esporte, ela foi para o Mundial de Atletismo depois da Rio 2016 e ela fez essa pergunta para o Bolt, perguntando por que os tempos tinham demorado, assim, tinham piorado, se tinha alguma relação com as novas regras de doping. E ficou um clima meio ruim assim na sala de imprensa, como se ela tivesse falado um absurdo, e era basicamente uma constatação. Mas esse é o ponto, né? O Bolt ele correu na era mais rápida contra os mais rápidos e ele venceu continuamente ali os caras, né? Ele poderia ter fraquejado, né? A gente sabe que a largada é muito importante, o reflexo, você não queimar a largada ali, acho que, não lembro agora se foi de 2008, mas por ali teve a mudança de que você não podia queimar, né? Antigamente você podia queimar a largada uma vez, depois você passou a não poder mais queimar a largada. Queimou a largada, perdeu. Acho que o Bolt chega até a queimar uma vez a largada depois disso, ser eliminado, se não me engano, no Mundial de 2011, ou algo assim, 2011, 2010, acho que é antes de 2012, que impede ele justamente de ganhar 3 vezes seguidas o Mundial, também os 100 metros, é o que impede ele de ganhar. E, e, e aí é isso, né? E aí entrando em outro ponto também, é, o Usain Bolt, esses caras todos que ele enfrentou, os caras mais rápidos da história, não sei o que, todos eles foram flagrados no doping, todos. O Johan Blake, o Gatlin, a Zafa Pau, cara, todos eles, Nessel Carter, né, que acho que foi o do Carter que foi pego no doping, tirou a medalha dele do 4% de 2008. Então, o Bolt, ele era tão bom, né, que todo mundo se dopava ao redor dele, não ganhava dele, e ele foi o único, assim, não vou botar minha mão no fogo que o Bolt nunca se dopou, mas nunca foi flagrado. Né, e nunca teve, acho que nenhum indício, nada, nenhum porém, um dia que cogitaram que ele tivesse dopado. Então, assim, ele de fato enfrentou os caras dopados muito rápidos e ele ganhou da mesma forma. Porque, assim, não teve assim, ele ganhou em 2000, ele foi com a prata em 2012 e o Blake ganhou, e aí o Blake foi pego no doping, aí o ouro foi pro Usain Bolt. Não, ele ganhou todos, assim, o cara se dopava, para ganhar dele não ganhava. Então ele ganhava dos caras mais rápido, dopado e ponto final, e acabou, não tinha discussão. Então acho que isso é mais um feito que engrandece demais assim a trajetória do Bolt, assim, é surreal, né? É tipo assim, você vê hoje, é, você tá lá o Sinner e o Alcaraz no tênis, aí vem o Zverev, ele começa a se dopar e tal, não sei o que, e mesmo assim ele não ganha. Tipo isso, torna o Sinner e o Alcaraz muito melhores, né? Pelo menos na minha visão. É,
Então, né, ou em qualquer outro esporte, eu sempre falo assim: "Porra, cara, você está se dopando, você está trapaceando e nem assim você me ganhou". E o Bolt foi isso, né, ele tem os melhores tempos da história, ele tem feitos inéditos, ele bota a Jamaica, eh no centro, ele ganha tudo que ele podia ganhar, né. Eu acho que a comparação sempre com o Phelps é pela quantidade de medalhas, e e o Bolt não tinha como ganhar mais medalha. Ninguém que corre os 100 e os 200 corre os 400, né, não tem como. Eh, Isso ia prejudicar demais provavelmente né, tipo assim, o Johan Blake ele não corria os 100 e os 200 e depois ia correr os 400. Isso não faz sentido. Então, tipo assim, ele teve 9 medalhas para ganhar e ganhou as 9. Os recordes dele estão intocados, ou seja, ele é muito melhor. Tipo assim, 20 anos depois, toda a tecnologia, fisiologia, estudo do esporte, técnica, tudo, 20 anos depois, ele ainda é mais rápido. É como se o Bolt de 2008 surgisse agora e ele ainda ia ganhar. É, e aí vou botar aqui mais um ponto a favor do Bolt, que é o Bolt ele não é um cara feito para correr 100 metros rasos, né, 200 metros rasos, que era uma coisa que todo mundo falava que o Bolt larga mal. Por que, que o Bolt larga mal? O Bolt tinha 1,95 m de altura. E você larga abaixado. Então, o tempo que o 100 metros rasos é muito pouco. O tempo que ele tem para disparar e acelerar e levantar o corpo e erguer para conseguir meter a maior velocidade dele é muito pouco tempo. A margem de erro dele passa a ser muito menor que a dos outros. E eu sei que sempre vai passar pela cabeça, tipo, mas ele é alto, a passada dele é larga, então ele vai correr mais rápido, melhor que os outros. Acho que isso pode até ser nos 200 metros, poderia pesar um pouco mais. Mas nos 100 metros é muito difícil, porque a brecha é muito pouco, assim, acho que os 30 primeiros metros são são largada, né, tipo assim, é você tentando, eh eh, botar seu corpo na frente. Então então assim, é um cara que além de tudo venceu é um cara que não era feito para ser tão bom, eh, nos 100 metros rasos. Tem até um vídeo dele, não sei se eu vou achar aqui, mas que ele explica, tipo, eh acho que eu não vou achar. Ah, não, tem aqui, porque esse negócio, depois eu boto aqui para finalizar. Então, assim, ele é um cara que foi feito para não ganhar esse tipo de prova, né. A gente vai pegar aqui, né, vou botar aqui rapidamente, mas o Tyson Gay, eh, que chegou a ganhar campeonato mundial e tal, que era o cara que tinha ganhado o mundial de 2007, né, dos 100 metros, 200 metros e 4 por 100, ele tinha 1,80 de altura. O Asafa Powell, que é o mais alto tirando o Bolt, 1,88. eh, Johan Blake, 1,80. Noah Lyles, 1,80. Michael Johnson, 1,85. O Leslie Tebogo, 1,84. Então você vê que tem mais ou menos uma altura ideal ali para o atletismo, para essa prova de atletismo de velocidade, que é de 1,80 a 1,85, assim. Tu não vê ninguém com 1,95. Então, tipo assim, o corpo do Bolt não foi feito para isso, e mesmo assim ele foi lá e fez. E eu acho que isso tudo deixa ele muito mais foda, né? No que ele faz, né? Vou ver se eu boto aqui rapidinho o vídeo dele explicando. Deixa eu ter 1 minuto e 48. É, né? Essa largada aqui, todo mundo inclinado, ele tendo que ganhar velocidade sendo muito mais alto que os outros, isso deixa tudo muito mais difícil, né? Ele fala isso, os adversários falam, as pessoas falam lá na hora, né, na época, que era muito mais difícil. Que ele fala, né, que os primeiros passos dele não são dos mais rápidos, porque ele não consegue acelerar direito, porque ele está tentando se erguer. E aí ele fala aqui, ó, do primeiro até os 30 primeiros metros. E eu acho que essa autoconfiança dele também era muito marcante, né,
para a época, assim, para o marketing, assim, da prova, fazer as pessoas realmente se interessarem muito pelo atletismo, e querer ver as provas dele, essa coisa dele ser o raio, né, o Bolt, dele fazer lá a largada aqui, e ele falar: "Porra, eu vou ganhar, eu sou mais rápido", né, tu vê ele falando assim: "Pô, é quando eu viro uma besta enjaulada", né, para fazer referência ao Cristiano Ronaldo, né, "I become a beast", então, tipo, a partir daqui tu já não me pega mais, tá ligado, acabou a prova pra você. Se eu tô na tua frente até aqui na minha pior fase, não vai ser depois que você vai me pegar. Tipo, é absurdo, né, você pensar que você tá na prova no mundial, numa Olimpíada, e você pensar que é na stop running, tipo assim: "Cara, eu tô tão bem que eu vou, né, que eu não tem porque eu já ganhei essa prova, não preciso mais dar minha vida". E você vê como ele chega com uma folga contra os caras mais rápidos da história, né, isso é inacreditável. Eu acho esse vídeo muito foda, né, porque ele explicando, assim, muito autoconfiante, ele explicando, assim, a corrida dele, porra, eu adoro esse vídeo. E e é muito pica, né, acho que o Bolt é gigantesco, assim, e aí, pô, claro que se eu tô comparando ele, eu tenho que falar com o do Phelps, né, que tem 28 medalhas, 23 de ouro, porra, obviamente é um feito enorme, mas aí eu vou começar a botar algumas coisas meio pra baixo, assim, sem querer desmerecer, mas tendo que botar né, algumas coisas, assim, que eu acho que não são, né. Acho que o principal dele é o ouro, acho que os bronzes não contam, não é que não contam, né, mas não é isso que faz ele ser o melhor, mas você tem aqui 2, você tem 3, você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, 10 ouros, 10 medalhas dele aí de ouro, né, 1, 2, 3, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 medalhas aí das 23 de ouro, ou seja, quase metade, elas vêm de revezamentos, né, de revezamento de uma equipe que domina, que é muito boa, né, que, assim, ainda que não fosse né, o maior nadador da história, o Phelps, se fosse um outro Ryan Lochte, provavelmente ganharia, né. Eh, então assim, acho que, né, não diminuindo, mas obviamente diminuindo, vamos supor, você troca ali o Phelps pelo Caleb Dressel, acho que provavelmente os Estados Unidos ganharia todas essas medalhas da mesma forma. Outra coisa também é que o Bolt ele era muito, muito bom nadador, mas muito bom nadador no borboleta, né, que, assim, não é a prova nobre, essa é a questão, né, tipo assim, pô, você ser o maior do hóquei não é a mesma coisa que você ser o maior do futebol, né, assim, com todo respeito ao hóquei, mas o Gretzky, ele não é maior que o Pelé, pô. "Ah, mas o Gretzky, ele é muito melhor do que os outros jogadores de hóquei". Pô, mas cara, tu ser o Pelé, tu ser o Messi, é muito mais difícil, pô, tu tá jogando contra o mundo todo, contra os melhores, né, então assim, acho que o nado borboleta, pelo menos até onde eu sei, ele não é o principal nado, assim, ninguém fala assim: "Caralho, vai ter a prova dos 200 metros borboleta, dos 100 metros borboleta". E de todos os ouros do Bolt, né, ou eles são, revezamento, ou eles são borboleta ou eles são medley, exceção de um que ele ganhou uma vez, os 200 metros livres, que foi na Olimpíada de 2008, que ele ganha os 200 metros livres masculino. De resto, é tudo borboleta. Porque ele era muito bom, tipo, num nado que acho que não tem, talvez não seja tão visado, não tenha os melhores nadadores, seja uma coisa que não é igual ao nado livre, né, que é o nado crawl, né, o nado normal. Então, né, imagina que alguém ganhe 25 provas de peito, sei lá, pode ter um cara muito pica no peito, assim, e ganhe tanta prova. Então ele era muito bom ali no borboleta, claro que ele tem todo o mérito do mundo, ele ser, porra, muito, muito bom no borboleta, dominar completamente, mas não é a principal prova da natação. Né, não é a mais concorrida, não é a mais usada, então ele ganhava muito o quê?
Ele era um bom nadador, obviamente, ele não era só um nadador de borboleta, ele era um nadador muito bom de tudo, mas ele era excepcional em borboleta, ele acabava ganhando o que era revezamento medley, o que era revezamento livre, porque era equipe americana, as provas de borboleta e as provas de medley que ele ganhava porque ele era muito bom na borboleta. Então, ele ficava um pouco atrás ali, de repente, no peito, no crawl, no costas, mas na borboleta ele compensava. E aí tem outra questão também que eu acho que é a diferença dele do Bolt. Eu falei que o Bolt não tem o gene, né, o biotipo para corrida, tem 1,95 de altura, pelo menos do que eu sei, o Michael Phelps ele tem o corpo para natação, né? Todo mundo fala da envergadura dele, da altura, tudo. Então, né, por isso justamente talvez ele seja tão bom no borboleta. Então acho que é isso, né? Tipo, é, é, ele tinha o corpo para isso, né? Ele é o melhor nadador de borboleta, que não é a principal prova, num país que já dominava a natação, com o corpo, porra, moldado para isso. É, né, assim, não é querendo desmerecer, mas acho que existem mais superações e conquistas do Bolt nesse sentido do que do Phelps. Além disso, acho que, se eu não me engano, o Phelps foi pego no doping, pelo menos uma vez, é, ou se afastou por causa de doping, não lembro agora, que eu acho que de certa forma dá uma diminuída, uma pequena manchada na carreira. É, e além disso, todos os recordes mundiais do Phelps já caíram, né? Ele era muito bom na época, muito rápido, era muito legal, mas tudo foi aniquilado, né? O Caleb Dressel já botou alguns aí debaixo do pano, né? Acho que o recorde do CSL de 2009 durou mais do que o recorde do Phelps, né? O recorde do CSL foi em 2009 e ele foi quebrado esse ano por um australiano, então durou aí 17 anos, mais ou menos. E os do Phelps, assim, né? Não vou também querer desmerecer de novo, mas você vai ter ali né, principalmente borboletas, eles foram todos quebrados ali em 2021, pelo Caleb Dressel, foi pelo um cara da Hungria, né, outros em 2025, pelo Marchand. Então, assim, todos eles já caíram, os recordes mundiais. Os recordes olímpicos, alguns ainda restaram, né, o Caleb Dressel tem alguns recordes, o Michael Phelps tem o dos 200 metros livres, de quando ele ganhou lá em 2008, que foi a melhor Olimpíada dele. É, mas acho que só. Tem o dos 200 metros medley e dos 400 metros medley, né? São dele. Então hoje o Phelps tem 3 recordes. Mas, por exemplo, o Caleb Dressel tem 3 recordes também. É, sei, tipo assim, acho que né, assim, ele foi muito bom ali na época dele, né? Obviamente ele tem o mérito de ter nadado tantas provas, ter ganhado tantas provas, mas ele foi um cara muito rápido. Acho que tem essa diferença, né? O Bolt, os recordes dele vão durar 20 anos, pelo menos. Sendo o bagulho mais competitivo, mais visado, né? Que é o atletismo, não sei o quê. E os do Phelps, que eram lá do borboleta, né? Não é tal que usar. Ninguém olha e fala assim, caralho, vai ter os 200, vamos nos 200 metros borboleta? Nossa, meu sonho é nadar os 100 metros borboleta, 200 metros borboleta. Não é, né? O seu sonho vai ser no máximo nadar os 50 metros livres, 100 metros livres. Acho que são provas de mais impacto, essas de mais velocidade do que as outras. Então acho que é isso, né? Acho que existem essas diferenças aí, né? Que eu botei. Por isso, para mim, o Usain Bolt ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos, né? Ele supera, né, uma certa dificuldade física que é a altura dele para provas tão rápidas. Ele bota um país que não era dominante no atletismo como dominante no atletismo. Ele faz algo que ninguém nunca fez, pegando 3 ouros seguidos em Olimpíada, em provas nobres do atletismo, no 100 metros, no 200 metros e no 4 por 100. Ele tem os recordes dele até hoje, os recordes duram 20 anos, né? E ninguém chega perto, os recordes, pelo contrário, as pessoas se afastaram, né? As pessoas mais próximas dele são pessoas que corriam com ele, que é outra coisa, ele nadou com os caras, ele correu com os caras mais rápidos da história. Se eu vou pegar os 3 melhores tempos da história, vai estar sempre pessoas que correram na época do Bolt. Então ele vencia esses caras, todos esses caras se doparam, não venceram o Bolt. É, então é isso. Então essas foram as abobrinhas aí, não tão rápidas quanto eu esperava, mas para falar porque para mim o Bolt é o maior atleta olímpico da história e que, porra, foi muito bom, né? Hoje faz 10 anos que eu fui lá vê-lo, fui eu e meu pai, e foi um grande dia, assim, uma grande recordação que eu tenho. Valeu, um abraço aí para todos.